tentando ver em que ponto nós estamos no curso. Na verdade, nós estamos perto do final, porque nós já estamos começando a ver tópicos de matemática do nível do ciclo básico do ISEX, ou seja, equações diferenciais, eh, já um cálculo um pouco mais sofisticado, já inclusive tem menções ao cálculo variacional que vai além do que nós vemos no ISEX, geometria, etc. Isso tudo vai evoluir muito rápido ao longo do século XVIII e XIX, e por consequência do poder que o cálculo tem, né? Que as ferramentas de cálculo têm, esse cálculo inventado pelo Newton e pelo Leibniz, e do qual nós seguimos mais a formulação do Leibniz, como a gente já viu, pelos motivos que já discutimos. Então, agora a gente vai ver outras derivações do cálculo, um pouquinho mais sofisticadas, é verdade, um pouquinho mais adiante no tempo, já entrando no século XIX. E ainda vamos ter algumas aulas nessa linha, vamos falar muito sobre equações algébricas ainda, vamos falar sobre Galois, vamos falar das contribuições de Cauchy mais adiante, e as últimas aulas eu devo chegar até a resvalar alguma coisa do século XX, mas só alguns tópicos especiais que podem ser interessantes, até porque são tópicos dos quais a gente fala até na divulgação científica, por exemplo, caos e fractais. Eu vou mencionar brevemente essas questões no finalzinho. E acho que na última aula, na verdade, vai ser bem diferente, porque aí a gente vai olhar a questão da etnomatemática, tanto do ponto de vista dos povos originários do Brasil quanto da África. Então, a última aula vai ser sobre etnomatemática. Mas vamos então começar. Vou acionar meus slides. Só um instantinho, ver onde é que eu faço isso. E, lembrando que eu não vou ver muito o chat, então qualquer coisa vocês podem falar, me interromper verbalmente, porque aí a gente conversa. Então, já deve estar aparecendo para vocês meus slides. Vou começar a apresentação. Se não estiver aparecendo, por favor, me avisem. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora no século XVIII, e com algumas pessoas que eu pessoalmente considero interessante. A gente tem, inclusive, que fazer escolhas para escolher o tema dessas aulas. Em primeiro lugar, porque isso não está previsto no programa da disciplina. Lá não tem uma descrição assim tão pormenorizada para além de cálculo do Newton e do Leibniz. Então, isso é mais opções que eu faço para tentar dar uma certa construção lógica e também porque são pessoas que eu acho interessantes de discutir. Então, um pessoal que eu acho interessante, por vários motivos, é o Jean Leron d'Alembert. Esse nome d'Alembert é bem conhecido, mas, enfim, ele viveu no século XVIII e num período em que a França era uma panela de fervura em termos políticos, né? Então, nós estamos nos aproximando da Revolução Francesa e do período napoleônico. E o incrível que pareça, o D'Alembert, além de ter contribuição matemática importante, e para a física também, ele tem uma contribuição para a filosofia que influenciou o ritmo, a evolução do iluminismo, que eventualmente vai levar na Revolução Francesa. Mas o D'Alembert, a própria nascimento dele até tem pitadas de heroísmo. Ele era filho ilegítimo de uma baronesa. Eu encontrei aqui uma pintura da mãe do D'Alembert. E a baronesa de Saint-Martin-de-Retz. E com um oficial do exército. Então ela deixou o barão em casa e foi fazer o D'Alembert com um oficial do exército francês. Acho que ele era capitão naquela época. E ela engravidou
e abandonou o filho. O D'Alembert foi abandonado, recém-nascido, nos degraus da capela de Saint-Jean-le-Rond, Paris. E, inclusive, acabaram dando o nome Jean Le Rond por causa da capela onde ele foi abandonado, que era a capela de Saint-Jean-le-Rond. E ele foi adotado por um casal de um vidraceiro e a sua esposa. Então, um casal bem mais pobres do que os pais originais do D'Alembert, a baronesa, né, se fala, e o próprio capitão do exército. Então, e ele eventualmente se torna um cara famoso, não só como matemático, mas como filósofo e enciclopedista, vou falar sobre isso logo logo. E eventualmente ele foi procurado pela mãe. A baronesa se propôs a assumir a maternidade dele, mas ele falou que não. Não, eu sou filho do casal de vidraceiros que me criou. Então ele renegou a mãe biológica e, e mostrou que o que ele valorizava era quem criou ele, que é o pai vidraceiro e a mãe adotiva, esposa do vidraceiro. Então começa essa história bonita aí. E ele era um cara muito idealista e fez contribuições importantíssimas para a matemática e para a física. É um cara mencionado tanto nos livros de matemática quanto de física. E também e também ficou famoso pelas contribuições que ele fez para o iluminismo. Porque ele, em parceria com outro filósofo da época chamado Diderot, foi um dos escritores, editores da enciclopédia. A famosa enciclopédia. O nome completo é Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Profissões. Então, foi uma obra fruto daquela época que começava a haver um interesse social muito importante e havia um interesse, inclusive, de que o conhecimento fosse levado a todos, independente da classe social, e o conhecimento de filosofia, de história, de geografia, de ciências, matemática, de qualquer coisa. Então, a enciclopédia seria essa ferramenta para levar o conhecimento aos círculos mais amplos possível. Então, é uma obra gigantesca, com 28 volumes, 71.818 artigos e 3.129 ilustrações. E o objetivo era reunir todo o conhecimento e disseminar todas as informações para as gerações atuais e futuras, com o objetivo declarado de mudar a forma como as pessoas pensam. Então, o logo era: vá em frente e a fé chegará a você. Então, olha só, que coisa legal. O cara, ele fez um enorme investimento para produzir uma enciclopédia de todo o conhecimento humano, para disponibilizar isso de forma organizada para todo mundo. Então, você vê que ele era um cara importante, e fez história, se fosse só por isso, já seria um cara importante na história da humanidade. E daí vem toda o trem do iluminismo sendo puxado aí por essa locomotiva da enciclopédia. Então, há muitas das coisas de filosofia que entravam nessa enciclopédia envolviam as ideias iluministas daquela época, e você vê um forte apego à ciência e ao conhecimento. Então, naquela época, o pessoal que queria revolucionar a sociedade sabia da importância da ciência e do conhecimento para isso. E, sobretudo, a ciência e o conhecimento disseminados por toda a sociedade. Agora, olhando para as contribuições dele para a matemática. Então, para a matemática, o D'Alembert tem muitas contribuições, e uma das mais interessantes foi que ele foi aquele que primeiro propôs uma tentativa séria para demonstrar o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra é esse que fala o seguinte: toda equação polinomial de grau n com coeficientes complexos tem n raízes entre os números complexos.
Puxa, bom, aí tem outras versões desse teorema. Você pode pensar num teorema pensando em coeficientes reais, e seria a mesma coisa. Se os coeficientes são reais, as raízes também podem ser complexas. Você pode pensar na existência de uma raiz. Se você conseguir provar que existe uma raiz para todo polinômio de grau n, para n maior ou igual que 1, para qualquer polinômio, aí você tem um procedimento de aos poucos ir removendo os potências de x menos a raiz, e aí, eventualmente, você consegue tirar as n raízes. Então, tem versões do teorema que fala só de uma raiz, mas o teorema, no final, fica com n raízes entre os complexos. O que é importante porque estabelece como é essencial o número complexo. Porque, olha só, se você tem equações polinomiais com coeficientes reais, mesmo assim as raízes podem ser complexas. Então, mesmo que os coeficientes sejam grandezas físicas, medidas em laboratório, etc., e por esse motivo reais, mesmo assim os resultados podem ser complexos. Então, isso aí é importante para validar o estudo dos números complexos. E já havia na época do D'Alembert, até por terem percebido essa tendência, havia a conjectura de que toda equação polinomial de grau n teria raízes, e se era complexo ou não é outra questão, mas teriam raízes. E havia proposta disso, mas uma primeira tentativa séria de provar isso matematicamente foi feita pelo D'Alembert. Só que havia argumentos questionáveis nessa tentativa dele, portanto, não funcionou. Apesar de ter ideias boas, mas não funcionou. Na verdade, esse é um processo que vai demorar mais ou menos um século até a gente chegar numa demonstração logicamente inatacável. Isso vai ser com outra pessoa, vai ser lá com Gauss. A gente vai falar sobre ele não muito tempo à frente. Agora nós temos a equação de D'Alembert, que na verdade é toda uma categoria de equações, porque entram funções variáveis nessas equações. Então, são equações diferenciais de primeira ordem não lineares com essa forma. Y de x é o x, uma função g da derivada y' de x, mais f y' de x, uma função f de y' de x. Então, você tem duas funções, g e f da derivada, e aí você quer encontrar essas funções G, não estou anunciado completo, mas tem que ser diferenciáveis e tem outras questões também. Mas, enfim, você consegue encontrar a solução para essa família de equações, começando com uma derivada com respeito a x. Então, aqui fazendo um revival de técnicas de equação diferencial. Você deriva com respeito a x, que é com y' à esquerda, à direita deriva essa função composta, você vai ter o g de y', mais o g, é o xg' de y', mais o f' de y' vezes y duas linhas, usando a derivada de função composta, você obtém essa derivada segunda. Você faz uma mudança de variáveis, entra com um z de x, que é a derivada y' de x, divide por z', z' vai ser y duas linhas, e você obtém que z menos g de z sobre z' é xg' de z mais f' de z. Aí você toma x como função de z, olha só, você vai inverter. O z era uma função, era a variável dependente da variável independente x. Agora você vai ver isso ao contrário. Você toma o x como variável dependente da variável independente z. Então aí você vai ter que o x' vai ser o inverso do z', aí você vai afetar o termo da esquerda, aí você vai ter z menos g de z, x' de z, menos xg' de z, você traz isso para a esquerda, igual a f' de z. Então, com isso, você obteve o quê nessa equação? Bom, você tem agora a variável que você procura, é o x, você tem a derivada primeira, você tem a própria x, e você tem funções da função da variável independente z. Portanto, você tem uma equação diferencial linear de primeira ordem.
É uma equação para a qual havia essas soluções bem entendidas naquela época. Na verdade, havia décadas que essas soluções eram bem entendidas. Então, esse processo bem sofisticado de mudança de variável e passos, etc., gera uma equação que você consegue resolver. Outra coisa que entra muito no nosso cálculo, na verdade, cálculo 2, é o teste de convergência de séries mais importante, que é o teste da razão. Só que esse teste da razão poderia ser chamado, na verdade, ele é chamado, quando você olha com mais cuidado, de critério de D'Alembert. Então, ele é muito eficiente para determinar a convergência, especialmente para séries de potências, que têm uma importância gigantesca. Então, para uma série do tipo somatória de AN, o n vai de 1 a infinito, você calcula esse limite do quociente do n mais 1 sobre a n, com o módulo, faz o limite, quando n vai para o infinito, e você tem um critério simples. Se o n é menor do que 1, a série é absolutamente convergente. Se L é maior do que 1, ou L é igual a infinito, isso quer dizer, se esse limite diverge para infinito, a série é divergente. Se L igual a 1, o teste é inconclusivo. E é o teste mais importante do cálculo 2, especialmente para a aplicação que tem para séries de potências. Tem versões desse teste um pouquinho mais completas, um pouquinho mais sofisticadas, porque, às vezes, mesmo quando esse limite não existe, você consegue falar coisas. Aí você tem uma versão um pouquinho mais sofisticada desse teste que não exige necessariamente a existência desse limite. Mas nós não estudamos isso no cálculo 2. Agora, outra coisa, isso é visto em EDB, a solução de D'Alembert para a equação de onda. No EDB, nossa disciplina, que é uma introdução a equações diferenciais parciais, vou falar dela mais de uma vez hoje ainda, essa disciplina, nós temos os problemas de equações diferenciais parciais, que são problemas de valores de contorno. Ou seja, você tem duas variáveis ou mais variáveis, então são múltiplas variáveis, é uma equação diferencial parcial, e aí você estabelece, além da equação diferencial, estabelece o que acontece nas bordas do seu domínio. Esse domínio pode envolver o tempo também, aí você vai falar sobre as condições iniciais, ou as bordas físicas do domínio também pode ser isso. Então, a equação de onda, em particular, é a derivada segunda com respeito ao tempo é igual a c ao quadrado, que vai ser a velocidade de propagação da onda, o c, vezes a derivada segunda do u com respeito ao x. O que é esse u? Esse u é algo que está sendo deformado, ou é uma grandeza que está oscilando na passagem dessa onda. Agora, depende do tipo de onda. Ela pode ser um campo elétrico que está oscilando, pode ser um campo magnético, pode ser densidade local de algum gás. Por exemplo, para falar sobre ondas sonoras, você está falando de condensações e rarefações do ar à medida que a onda se propaga. Pode ser deslocamento de posições de uma corda. Então, esse U pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, e essas equações todas são maravilhosas nesse aspecto de que elas têm muita versatilidade. Você consegue escrever, modelar vários problemas com as mesmas equações. Isso é muito importante na matemática e na física. Pois então, para esse modelo, para essa equação diferencial com valores de contorno, etc. Bom, no caso aí, falei valores de contorno, a gente vê lá no EDB. E vemos também um caso em que o contorno é mandado para o infinito, que é o caso aqui. Então, você vai com contorno para o infinito, aí, então você tem toda a reta real, o x está sobre toda a reta real. Isso é um modelo para uma onda que se propaga no espaço ilimitado. E aí você tem, ou você não, a D'Alembert encontra essa solução aqui, de uma maneira extremamente elegante, em que você combina as condições iniciais. Aqui você tem a condição inicial do tempo zero para o U e a condição inicial no tempo zero para a derivada do U com respeito ao tempo, que tem a ver, digamos, se for uma velocidade de vibração, alguma coisa assim, tem a ver com essa derivada.
E aí o que que acontece é que então essas duas funções f e g se combinam para gerar sua solução de uma maneira simples. Então aqui você tem essa parte da integral que pega a contribuição dessa velocidade, desse g que entra na velocidade inicial, dentro de um intervalo que vai de x menos ct até x mais ct. Aí é claro que c é a velocidade de propagação dessa onda, aqui é uma constante multiplicativa, e aqui você tem a função inicial, a deformação inicial u no tempo zero, que é o f de x, se propagando para a direita e para a esquerda. Então, u de x mais ct, se com c positivo, seria uma onda se propagando com velocidade c para a esquerda, e f de x menos ct seria essa mesma função f indo para a direita. E aí você tem um fator de um meio, quer dizer, se você faz essa deformação inicial vai virar uma onda em que tem uma metade dela indo para a direita com velocidade c e outra metade dela indo para a esquerda com velocidade c. Bom, você tem mais um termo aqui que tem a ver com a velocidade inicial de vibração. Mas se você pegar essa onda e soltar ela a partir de uma velocidade inicial nula, com g nulo, é só isso que você vai ver. Você vai ver essa onda se partindo ao meio, indo para a direita, para a esquerda, com velocidade c. E agora, se você tiver esse termo adicional, ele se sobrepõe a esse sinal aqui bonito e fica mais complicado. E o método para obter essa solução é extremamente elegante. Eu costumo incluir ele quando eu dou EDB para meus alunos. Agora, então, aqui nós viu equação diferencial parcial, já vimos um entendimento mais global das equações algébricas, né? Você tem o teorema fundamental da álgebra aparecendo. Você tem, então, problemas de valores de contorno, inclusive mais de um tipo de problema, equações diferenciais ordinárias também, mas muito longe da linearidade, tentativas para encontrar equações lineares a partir delas. Então, você tem uma matemática bem desenvolvida, já pegando, digamos, o segundo ano de EDA e EDB, né, o segundo ano do ISEX, e mais um pouquinho desse assunto do segundo ano do ISEX nos leva a Jean-Baptiste Joseph Fourier. Então, continuamos com franceses na nossa história, porque realmente a França teve contribuições para a matemática e para a física notáveis nesse período que foi desde a época de Fermat, Pascal, e aí, daí para frente, teve várias pessoas importantes. E esse período antes da Revolução Francesa vai ser de muita movimentação científica, e isso vai continuar, né? A gente vai ver isso nesta aula, na aula que vem, muitos franceses vão aparecer. Não apenas franceses, mas muitos. E esse aí é o Jean-Baptiste Joseph Fourier, e ele era um matemático e físico francês, né? E os físicos gostam muito do trabalho dele, que tem uma origem modesta, órfão aos 10 anos, então tinham isso em comum também muitas dessas pessoas, né? Uma origem modesta. Ele participou da Revolução Francesa, ele era um idealista e chegou a ser preso no período do terror. O período do terror foi aquele período em que já havia sido derrubada a monarquia francesa, e era um período republicano, mas extremamente complexo, com guilhotinamentos acontecendo diariamente, muitas pessoas sendo guilhotinadas diariamente, e os próprios revolucionários entrando em desavenças e se guilhotinando uns aos outros. Esse período que o Fourier viveu. E ele chegou a estar na fileira, mas acabou escapando, né? Ele chegou a ser preso no período do terror, mas foi eventualmente libertado, e ele sobreviveu para ver o período napoleônico. E na parte final da Revolução Francesa, a parte em que Napoleão surge, sobe rapidamente no exército francês e eventualmente se coroa imperador. Então ele criou um segundo monarquia, só que com ele como a cabeça.
E o período napoleônico, ele vai até 1815. E nesse período, o Fourier era governador da província de Isère, onde fica Grenoble. Ele foi governador de 1801 a 1815. E para retratar esse sentimento que ele tinha de idealista, ele escreveu: enquanto se desenvolveram as ideias naturais de igualdade, foi possível conceber a esperança sublime de estabelecer entre nós um governo livre, isento de reis e padres, e libertar desse duplo jugo o solo usurpado da Europa. Eu apaixonei-me por essa causa, que é, na minha opinião, a maior e a mais bela que uma nação pode empreender. Então, ele era um idealista da Revolução Francesa. Vamos derrubar a monarquia, nos libertar da religião, né? Não necessariamente virando ateu, mas derrubando a influência política da religião, e aí nós todos seremos mais livres e felizes. Bom, mas voltando para a matemática. Em 1812, a Academia Francesa de Ciências escolheu como tema para o prêmio anual dela o calor. Durante muito tempo, a Academia Francesa de Ciências tinha esse prêmio, que era, nesse período, voltado para algum assunto que eles escolhiam a cada ano. Então, o tema em 1812 foi o calor, ou seja, como é que você vai descrever matematicamente o calor. E aí o Fourier ganhou esse prêmio. Ganhou esse prêmio porque ele propôs a equação do calor, que é a equação diferencial parcial mais importante que nós temos, inclusive, nosso primeiro tópico, um dos primeiros tópicos da equação diferenciais B, e também de um método para resolver essa equação. Então, isso foi um trabalho muito completo. Então, só para ver como é que é essa equação de calor, para os que ainda não lembraram. Você tem U de xt, uma função de duas variáveis, a posição x, o tempo t, então isso aqui é uma versão unidimensional, só tem uma coordenada espacial. Você tem outras versões n-dimensionais, colocando x1 até xn, né, que seria a equação aqui de baixo. Mas, enfim, unidimensional é bastante para ver. Então, você tem a variação temporal, com essa variável t, e espacial dessa grandeza U, que essa grandeza vai ser a temperatura num certo objeto, no tempo t e posição x. Então, pensando em objetos unidimensionais, você pode pensar numa haste horizontal fininha, e aí você tem xt e tem alfa quadrado, que é essa constante, que na frente é essa que está ao quadrado porque ela é positiva. Então, automaticamente devemos entendê-la como positiva, e ela é a difusividade térmica do meio. Então, essa difusividade térmica do meio, na verdade, é uma constante derivada a partir de outras propriedades do meio de propagação do calor. Então, a gente vê isso no apêndice lá do, do Boyce de Prima. Mas, enfim, essa equação, ela é equação de segunda ordem, ela é linear, ela envolve condições de contorno, você tem que dizer o que acontece no intervalo x, né, se ele é finito, o que acontece no ponto e no outro inicial e final, envolve condições iniciais também, tem derivada temporal, e para resolver essa equação, mas essa aqui embaixo é a versão n-dimensional. A única diferença aqui é que aqui vão aparecer a soma das derivadas segundas, com respeito a cada uma das variáveis. Essa combinação de derivadas segundas a gente chama de Laplaciano. E o símbolo, tem mais de um símbolo, né? Tem um símbolo que é um delta maiúsculo e tem outro símbolo que é esse nabla ao quadrado. Então, dependendo do livro, você vai encontrar símbolos diferentes. E então você tem essa versão n-dimensional com n dimensões espaciais. E aí você precisa resolver isso e você usa. Aqui embaixo eu vou falar sobre a método matemático, mas depois, antes disso, eu vou ter que falar sobre, aqui estou vendo o slide, a questão da física por trás dessa equação.
Sim, porque nós já vimos agora há pouco a equação de onda que tinha derivada segunda no tempo. Vamos voltar aqui. Aqui, derivada segunda no tempo, só que eu estou com uma notação diferente. Aqui é o subíndice. Uma derivada segunda no tempo é igual a uma constante positiva, a derivada segunda na posição. Essa equação de onda. Enquanto que a equação de calor, a única diferença realmente é a derivada primeira no tempo. Então, essa é a única diferença entre a equação de calor e a equação de onda. Mas são fenômenos físicos que têm propriedades bem diferentes. Então, a, a consequência de você trocar uma derivada primeira para uma derivada segunda no tempo é que ah, a derivada primeira ela envolve um processo de difusão. Então, a difusão e eventual dispersão do material no caso da temperatura ou da energia térmica, pelo meio externo. Já essa derivada segunda, que, com respeito ao tempo, acaba gerando condições de conservação. Então, a onda, ela, assim, a não ser que você acrescente mais termos na equação, ela é conservada, ela não tem nenhuma forma de dissipar por meio dessa derivada segunda. Ela vai ficar ou se propagando eternamente se o meio for limitado, ou ele vai ficar batendo na parede externa e voltando de forma inteira, se o meio for limitado. Então, é um fenômeno bastante diferente. E tudo isso é só por causa da derivada passar de primeira para segunda. Mas agora a parte matemática que eu ia mencionar. Então, o trabalho do Fourier é incrível porque não apenas ele, ele propôs a equação diferencial, como ele encontrou um método inovador para resolver a equação diferencial. Ele definiu, criou a série de Fourier para isso. Então, é uma série, né, porque já havia muitas séries em discussão, né, a questão da série de um sobre I sobre N, um sobre N quadrado, etc. Mas essa é uma série que usa funções trigonométricas, com uma verdade, uma família de funções trigonométricas, cosseno de n πx sobre L, aí o n vai mudando, né, de um em diante, e seno de n πx sobre L, o n também vai crescendo, L é um parâmetro que tem a ver com as condições experimentais e também vai ver com a matemática do problema. E então você procura, aqui é uma série de Fourier, com os termos em cosseno, os termos em seno, de n πx sobre L, são termos todos periódicos, para todos os n indo de 1 ao infinito, você tem um período comum 2L. E, claro, se você pegar o n maior, você vai ter, né, frações desse período também. O período fundamental vai ficando cada vez menor. Mas, enfim, todos esses períodos, todos os termos têm um período comum 2L. E aqui você tem um termo constante, que seria um termo periódico também, só que com um período. Bom, seria um termo com qualquer período que você queira, porque ele é constante. Então, isso aqui é uma série de termos periódicos com período 2L, e aí você descobre que os coeficientes AN e BN, e A0 também, esse A0 aparece porque seria o termo com N igual a zero no cosseno. Só que cosseno de zero é 1, então daria uma constante, e essa constante vira esse A0 sobre 2, e o 2 está aqui só para a gente poder escrever equações mais parecidas para os ANs e para os AE0 e para o BN. Então, o AN é 1 sobre L, integral de menos L até mais L, de f de x cosseno de npx sobre L, dx. E no EBN você troca o cosseno por um seno. E no caso de n igual a zero, aí você vai ter o cosseno de zero vai dar 1. Vai dar 1 sobre L, integral de menos L a L, do f de x dx. Então, integrado sobre um período. Intervalo de tamanho 2L pega um período completo dessas funções todas, cosseno e seno, que aparecem aqui. A parte surpreendente da história é que esse tipo de série ela é obtida quando você vai modelar problemas no intervalo 0 até L. Você tem, fisicamente falando, você só tem o intervalo de 0 até L. Você especifica condições de contorno, ponto zero, ponto L, e é só isso que existe fisicamente. Mas então, por que que você vai olhar, por que você vai precisar de funções trigonométricas
que estão definidas para a reta toda. Então, essa é a parte surpreendente da história. Então, a própria introdução dessas funções seno, cosseno, você pode escolher qual delas você vai usar e fazendo, é, escolhendo as condições de contorno adequadas. Então, isso que é uma solução bastante versátil para uma variedade de problemas. Então, vendo aqui alguns exemplos das soluções obtidas, como você vai ter uma série, então, mesmo que seja uma série convergente, você vai ter que levar vários termos em consideração para para descrever a solução do problema. É que, então, quando a gente ensina isso para os alunos, a gente faz esse processo. Pega um termo, depois pega três termos, cinco termos, sete termos, e vai plotando a solução. Aqui é uma onda quadrada, aqui uma onda dente de serra. Na verdade, aqui ela está indo na direção da convergência à medida que eu vou colocando mais termos na somatória. Se eu for para o infinito, eu vou chegar em essas soluções aqui com um patamar reto aqui e aqui. No caso da dente de serra, vai ser um dente aqui, um dente pontiagudo. Então, aqui cai verticalmente, segue linearmente, depois cai verticalmente. Essa aqui é uma onda triangular e aqui uma onda semicircular. Então, você começa com uma condição inicial que seja quadrada, ou dente de serra, ou triangular, ou semicircular, resolve o problema e você vai ver essa onda se propagando a partir daí. Na verdade, no caso aqui, como tem a dissipação, a equação de difusão, na verdade, essa onda ela vai se propagar à medida que ela vai se difundindo também, e se deformando, se espalhando. Então, para funções definidas sobre domínios infinitos agora, ou seja, você não tem mais um contorno, você não tem mais um segmento de cordão limitado do ponto zero ao ponto L, você tem um domínio infinito. Aí nós temos a transformada de Fourier assumindo, entre aspas, o papel que a série de Fourier tinha. Então, outro tópico importante usado em matemática e em física, a transformada de Fourier, em que agora você transforma aquela somatória numa integral sobre essa. Bom, aqui eu tenho a transformada e a função original. A função original pode ser reconstruída a partir da transformada, e do mesmo jeito que a função, no caso da série, é reconstruída a partir da série, e você pode encontrar a transformada, que é o f de ômega, a partir da função dada f de x. Esse f de ômega ele tem um papel semelhante ao que os coeficientes da série, esse AN, BN, A 0 têm. E eles são usados depois para reconstruir a função f. Então, o AN, BN, A 0 depende da função f. Uma vez construídos, você usa eles nas fórmulas para obter o f de x de novo. E aqui é parecido. Você constrói o f de ômega a partir do f de x, nessa integral, e aí você depois usa esse f de ômega para reobter o f de x. Agora, então, mas para que isso? Porque isso você consegue resolver a equação diferencial exponencial usando esse tipo de truque. E a própria informação que está contida no f de ômega é informação por si própria interessante. Então, isso aqui é um objeto matemático interessante por si próprio, não apenas como ferramenta. E aqui, como exemplo, né, eu estou mostrando uma onda, uma onda do tipo seno de tw sobre o w, que é obtida quando você coloca uma condição, um f de x, que seja uma função integral, uma função, um pulso. Aí você, com esse pulso, aí você vai gerar essa perfil aqui de transformada de Fourier. Então, esse aqui é o f de ômega que aparece. Seno de t ômega sobre ômega. Então, e finalmente, a última pessoa que eu queria falar a respeito, na verdade, o mais importante, é o Carl Friedrich Gauss. Ele é diferente dos outros, porque ele é alemão, não é, é francês, mas ele é semelhante aos outros de hoje, porque era outro pobretão, outro cara
que nasceu nas classes mais baixas da sociedade. Ele era filho de um jardineiro e a mãe dele era analfabeta. Olha só, um dos maiores cientistas da humanidade nasceu de um pai jardineiro e mãe analfabeta. Mas ele nasceu lá na Alemanha, em Brunswick, onde hoje é a Alemanha. E ele é considerado um dos três maiores matemáticos de todos os tempos, junto com Arquimedes e Newton. Foi, de longe, o principal matemático do século XIX, nasceu no século XVIII, viveu mais tempo no século XIX, e, eventualmente, é considerado um dos três maiores matemáticos de todos os tempos. Eu colocaria o Euler também nessa lista. Mas, enfim, é uma boa lista. E ele foi uma criança prodígio que rapidamente chamou atenção pela dedicação que ele tinha aos estudos e pelo próprio mérito que ele tinha de resolver problemas, ainda na infância, inclusive espantando os professores dele. Com isso, ele acabou conseguindo patrocínio. Quando essa história desse garoto brilhante chegou, que tinha na época uns 10, 11 anos de idade, chegou nos ouvidos de acho que era um duque de Brunswick. Deixa eu ver se está escrito aqui. Ah, não, tenho aqui, mais adiante vou falar. É o Duque de Brunswick mesmo. Esse Duque resolveu financiar os estudos do Gauss até a faculdade, e deu muito certo. Mas então, vamos ver essa história dele, criança prodígio, para começar. Então, tem várias histórias que giram em torno desse episódio. Só que eu mesmo já vi esse episódio sendo atribuído a diferentes pessoas. O episódio da contagem de todos os números inteiros de 1 a 100. Então, diz a lenda que o professor tinha lá o aluno prodígio que estava sempre muito inquieto e sempre perguntando coisas e acabava os deveres muito rápido e ficava lá ah, procurando coisas para fazer. Então, diz a lenda que esse professor falou para esse aluno: olha, faz o seguinte, soma todos os inteiros de 1 até 100, que é um trabalho, mesmo para um cara brilhante, ele demora algum tempo, né? E só que passou assim um estalo e esse menino de 10 anos levantou o braço e falou: olha, eu já sei a solução, é 5.050. E, puxa, mas como isso? Será que ele somou 100 números num piscar de olhos? Não, na verdade, não. Na verdade, isso aí é um exemplo de percepção combinado com habilidade. Ele percebeu que esses números de 1 até 100 podiam ser agrupados: 100 com 1, 99 com 2, 98 com 3, e cada um desses agrupamentos de 2 vai dar uma soma 101. Bom, tudo bem, isso ele percebeu, mas aí tem que ser capaz de fazer contas em cima disso. Ele foi capaz, porque se você tem 50, aí você 50 pares valendo 101, então você vai multiplicar 50 vezes 101. E aí você obtém 5.050, que foi a resposta do Gauss, que é algo que ele conseguia fazer de cabeça naquela época. Então, ele se tornou um cara famoso a partir dessa e de outras histórias de precocidade. Essa história, eu já vi ela atribuída a outros matemáticos, mas provavelmente o Gauss é o cara dessa história, porque isso é relatado por outra pessoa, por Wolfgang Sartorius, que foi aluno e amigo do Gauss. Então, ele conta essa história. Então, significa que provavelmente ele ouviu essa história da boca do próprio Gauss. E o Gauss provavelmente não ia inventar uma história dessas, né? Então, ele provavelmente viveu isso, contou para o aluno e colega dele, e eventualmente essa história chegou nos livros. Mas então, quando o Duque de Brunswick ouviu falar daquele jovem super prodigioso, né, precoce, ele resolveu patrocinar a entrada no colégio e mais tarde na universidade, na Universidade de Göttingen. Então, permitiu ao Gauss, mesmo sendo pobre, continuar estudando.
e ir para boas universidades. Então, se algum duque merece nosso apreço, seria o Duque de Brunswick. Mas, enfim, quando eu ainda estava na escola, o Gauss arrumou uma demonstração rigorosa do teorema binomial. Já havia esse teorema binomial, já estava circulando, mas ele fez uma demonstração rigorosa naquela época em que ele ainda estava na escola. E ele usou ah, esse teorema para desenvolver 1 mais x elevado a n com n positivo e não inteiro. Bom, n inteiro também, mas n não inteiro é um resultado importante. Esse aqui, na verdade, Göttingen, desculpa, onde o Gauss estudou, hoje tem esse monumento, onde o Gauss aparece sentado ao lado do Weber, que a gente vai ouvir falar dele mais adiante. Foi um colega do Gauss, mais na hora da astrofísica e da astronomia. Vamos falar sobre ele logo logo. Mas ainda muito precoce, aos 19 anos de idade, ainda no século XVIII, 1796, o Gauss obteve um resultado surpreendente. Ele fez a construção, usando régua e compasso, de um heptadecágono. Mas o que é um heptadecágono? É um polígono regular de 17 lados iguais, então. Que era o tipo de problema que os gregos gostavam. Ou seja, em fazer construções só com régua e compasso, os gregos adoravam, sabiam construir os, os, todos os polígonos regulares dessa maneira. Mas esse foi a primeira construção usando régua e compasso original talvez em 2.000 anos. Então, é desde a Grécia Antiga. Isso foi surpreendente. E surpreendente até porque ele vai mais além do que isso. Ele ainda traça diretrizes para a construção de polígonos regulares com um número primo de lados cada vez maior. Então, isso já foi feito para um polígono de 257 lados em 1832. Ou seja, o pessoal continuou trabalhando nisso. Então, temos uma construção de um polígono de 257 lados, ou seja, extremamente complicado de fazer com régua e compasso, né? Posso imaginar o número de passos que isso tomou. Mas, enfim, fizeram isso. E, desculpa, a construção está ilustrada nesse desenho aqui, em que, inclusive, é difícil perceber que isso aqui é um polígono e não um círculo. E também nesse desenho, no quadro, em que esse camarada fez, mostrando a construção do Gauss, né? Então, aqui você tem 17 lados. Aqui tem um círculo, né? E aqui tem os pontinhos e um polígono aqui por dentro do círculo. Então, ele gostou, ele sabia que era muito importante essa descoberta, ainda mais para um cara de 19 anos. Então, ele se animou tanto que resolveu escrever um diário. Então, ele começou lá, querido diário, hoje eu fiz a descoberta do heptadecágono, usando régua e compasso. Mas, a partir daí, ele continuou preenchendo as páginas desse diário só com coisas matemáticas, com resultados que ele estava trabalhando, que ele tinha obtido, que ele tinha demonstrado, ou que ainda estava em conjectura. E isso, inclusive, marca a personalidade do Gauss. Ele escrevia para ele, escrevia nos diários dele, as anotações dele, e ele era muito parcimonioso na divulgação desses resultados. Então, ele continuou lançando no caderninho dele, e ele só achava que valia a pena publicar e divulgar para a comunidade científica quando o resultado tinha chegado num grau de perfeição que ele próprio aprovava. E ele era muito exigente. Então, ele era muito exigente e, com isso, ele deixou de publicar muita coisa boa. Então, ele tem 146 registros nesse diário.
E ele não queria que ninguém desse espiadas, então ele, inclusive, fez eles cifrados, ou seja, com códigos e escritas que precisariam ser decodificadas para ter entendimento. Inclusive, apesar. Desculpa, eu estou bocejando, eu acho que é do remédio também. Mas esse diário, ele foi mantido até 1814. Ou seja, durante 18 anos ele fez entradas nesse diário e, portanto, ele se perdeu durante quase um século. E muitas das coisas que só apareciam nesse diário, que ele não levou para outro lugar, para outras publicações, ficaram só lá. Então, tem vários resultados que são atribuídos, inclusive nos livros-texto, a outros matemáticos. O Gauss já tinha obtido no diário dele, mas ficou lá. Ou então tinha algo muito parecido sendo desenvolvido pelo Gauss muito tempo antes. Mas, enfim, em 1898 o diário foi encontrado e logo houve muito interesse em traduzir todas essas 146 entradas e quase todas foram traduzidas com menos duas. Então, aqui eu coloquei um registro de uma das duas entradas que não foram traduzidas até hoje. Um registro não decifrado do Diário do Gauss. E aí você tem uma ideia do que as coisas que interessavam a ele. Por exemplo, você vê que tem números complexos nessas tabelas aqui. Tem números complexos, tem números que não são complexos, né? Não tem página imaginária, aqui é o manuscrito dele, assim como esse desenho, que é manuscrito do Gauss, e aqui passado a limpo. Caso alguém queira ficar famoso e traduzir essa passagem, é uma maneira de ficar famoso fácil. Então, traduza e entenda a matemática que está por trás dessa tabela. Então, aqui nós temos quatro linhas, aí você tem. ah, Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Alguém está perguntando, só um instantinho. Vamos ver. Pô, é engraçado. Tipo assim, eu li isso aí, eu achei que dava para entender. Porque para mim, adicionar uma variável imaginária é girar a corda. Bom, Eu você estava está ouvindo falando isso. dessa entrada aqui do Gauss? Olha, É, aqui embaixo foi passado a limpo, mas isso aqui sim. está em código, no sentido de que não está explicando o que que é cada linha, de onde vem cada coluna, então Não, nós mas, não por exemplo, ali sabemos. do C por D, se você está descendo ali aquele desenho ali, o C e o D você troca as cordinhas de posição. É assim, você tem essas linhas que estão se cruzando, né? Agora, o que que isso significa e como é que essa tabela, o que que essa tabela quer dizer, é que nós não sabemos. Então, Entendi, beleza. em que sentido essa tabela traduz esses cruzamentos aqui, que é o busilhos da história? Então, é, o que que é o 2 mais i, o 3 mais i? Então, isso aqui é algo que, se você conseguir ser capaz de traduzir, vai te fazer famoso. Pelo menos um bom artigo você pode publicar explicando o que que o Gauss estava fazendo. Mas talvez você tenha que fazer isso, você quer dizer, a pessoa que quiser fazer isso, vai ter que estudar como é que era a matemática da época dele, que tipo de questões estavam em aberto, que tipo de questões interessavam os matemáticos daquele período. E que tipo de questões ele estava trabalhando na época, né? Então, claramente, você tem números complexos, mas que tipo de teorema envolvendo números complexos ele pode estar querendo ajudar a demonstração com esse desenho? Pode ser que isso aqui, na verdade, seja algo que você vai virar uma parte de uma demonstração que eventualmente não foi por aí. Então, sabemos lá o que é isso. Bom, mas vamos voltar aqui para a história do Gauss. Então, quando ele começou o caderninho dele e fez o heptadecágono, ele tinha 19 anos. Aí vamos continuar vendo o que ele fez logo depois. Ele escreveu a tese de doutorado dele
aos 20 anos de idade. O doutorado ele já fez em outra universidade, na Universidade de Helmstedt. Então, escreveu a tese dele aos 20 anos e, nessa tese, ele deu a primeira demonstração que ele ia fazer para o teorema fundamental da álgebra, aquele mesmo que eu mencionei do D'Alembert. Toda equação polinomial de grau n com coeficientes complexos tem n raízes entre os mesmos complexos. Então, essa primeira formulação tinha sido feita em 1799 pelo D'Alembert, mas tinha lacunas lógicas sérias, e o Gauss fez essa demonstração no tese de doutorado dele, do teorema fundamental da álgebra, só que havia lacunas também. Havia algumas hipóteses tácitas, havia coisas que o próprio Gauss percebeu que não estavam muito boas. Então, o Gauss ele continuou com esse problema em mente durante toda a vida dele, e só 50 anos depois da tese dele, em 1849, e pouco tempo antes dele morrer, que ele publicou uma demonstração plenamente satisfatória do teorema fundamental da álgebra. Ou seja, é um trabalho muito longo e importante, e foi criadas várias coisas de matemática no caminho de se demonstrar esse teorema. Mas então aqui nós estamos falando de números complexos, né? Não só pelos desenhos do caderninho, mas pelo teorema fundamental da álgebra. E o Gauss tem muitas contribuições. O complexo, na verdade, ele é um dos introdutores do, ah, do, do diagrama que nós chamamos de plano de Argand. Esse diagrama é onde aparece a parte real na horizontal e a parte imaginária na vertical. E foi uma associação feita aos números complexos por Gauss, Wessel, Argand, mais ou menos independentemente uns dos outros, em épocas ligeiramente diferentes, em países totalmente diferentes. Tenho a impressão que o Wessel estava na Dinamarca ou algum outro país desses, Argand na França, Gauss na Alemanha. E aí eles foram os primeiros a associar o número complexo z igual a x mais y com o par ordenado xy do plano. Ou seja, é uma visão geométrica para o número complexo, que era aquilo que faltava ainda para muita gente, uma visão geométrica do número complexo. Vai aparecer por meio do Argand, do Wessel e do Gauss, introduzindo esse plano de Argand. Hoje a gente chama esse plano de Argand, o plano complexo. Enquanto que o número complexo, esse termo, foi introduzido por Gauss. Então, nós já vimos que os números imaginários, o termo foi introduzido pelo Descartes, com sentido pejorativo. O i, que nós usamos para indicar a raiz quadrada de -1, ele foi introduzido pelo Euler. E o termo número complexo foi introduzido pelo Gauss. Assim como essa visualização no plano cartesiano, aí junto com Wessel e Argand. Acho que o Wessel, cronologicamente falando, foi o primeiro. Mas a publicação mais importante do Gauss, pelo menos considerado pelos matemáticos, é uma discussão de aritmética de 1801, que tem uma importância fundamental para a teoria dos números. Então, lá, entre outras coisas, ele publica a construção de polígonos regulares. Eu já mencionei o heptadecágono, que é o famoso, né, que foi o primeiro dele, mas depois ele faz instruções para você construir polígonos regulares com mais lados ainda, usando somente régua e compasso. Então foi algo até que eu já comentei lá atrás, então já vamos passar adiante. É aqui um esboço da demonstração da construção do Gauss, né? Como é que só usando régua do compasso ele consegue fazer esse polígono regular de 17 lados. E ainda falou em que casos uma construção de régua e compasso é impossível.
ou seja, está cercando aquilo que é possível e aquilo que é impossível junto. Esse Nesse trabalho, ele reuniu aquilo que ele sabia sobre teoria dos números e também que havia sido feito por antecessores ou contemporâneos do Gauss, mas que não estavam de forma bem organizada. Porque, às vezes, pessoalmente, antigamente, havia muitos resultados matemáticos que não eram publicados da forma mais rigorosa e organizada possível. Então, nesse trabalho, que se tornou importante porque ele organizou muitos resultados que nem mesmo tinha sido ele que tinha demonstrado, mas que eram importantes para aquela época e que estavam constando em discussões verbais, em cartas, em notas, talvez em artigos, mas não num livro. E a própria estrutura lógica desse livro, em que um enunciado de teorema é seguido de uma prova e depois os corolários, virou padrão para a matemática que veio depois, que é a nossa matemática dos dias de hoje. E, além disso, o Gauss ainda dava exemplos. Então, ele dava o teorema, a demonstração, os corolários e exemplos numéricos desses teoremas. Então, tudo que a gente gostaria de ver num livro-texto de matemática. E esse livro é importante, tanto é que essa cópia desse livro foi vendida por 12 mil libras esterlinas em 2006. Então, seria talvez hoje 200 mil libras esterlinas, algo como 1 milhão e perto de 1,5 milhão de reais. Não, perto de 1,5 milhão, não, perto de 150, perto de 150 mil reais. Pois então, é uma boa grana. Outro teorema fundamental que o Gauss provou, o teorema fundamental da aritmética, que diz o seguinte: qualquer número natural pode ser representado como produto de números primos de uma única forma. Então, você vai lá, pega o número 180, por exemplo, você só tem uma decomposição em fatores primos. Então, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 é a decomposição e ela é única. E um exemplo um pouquinho maior, né, que um número com 7 dígitos, 3.298.680. Aí você vai ter 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7 ao quadrado, vezes 11, vezes 17. Então, a possibilidade de você representar como um produto de números primos e de uma única forma, ou seja, não há outra maneira de representar qualquer número real, a não ser essa que está ilustrada aqui para esse número e essa que é ilustrada aqui para esse outro número 180, é parte desse teorema. Ainda em 1801, ou seja, ainda na juventude, o Gauss desenvolveu o método dos mínimos quadrados, que é um método importante em várias áreas, inclusive áreas experimentais. Mas o que é isso, mais ou menos quadrados? É o método que está por trás da regressão linear, que qualquer calculadora hoje em dia faz, da regressão linear, encontrar a reta mais perfeita para ajuste de conjunto de pontos experimentais. Isso é regressão linear, mas você pode usar métodos semelhantes de mínimos quadrados para obter, digamos, a melhor parábola que passa por um conjunto de pontos, a melhor elipse, a melhor função de uma determinada categoria de funções. Então, dada essa categoria, você encontra via o método dos mínimos quadrados o melhor conjunto de parâmetros e, portanto, a melhor função dessa categoria para descrever esse conjunto de dados experimentais. E o teste que o Gauss faz dessa teoria ficou célebre. Hoje em dia, em muitos lugares se fala sobre esse teste, que foi o seguinte: com imensa dificuldade, usando os melhores observatórios daquela época, os melhores lunetas, eles descobriram esse asteroide Ceres. Ceres, esse asteroide grande, que vive lá
Eu acho que está no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Isso não tenho certeza, mas tenho quase certeza que sim. E Ceres seria, na verdade, um pequeno planeta, um planeta anão. Eu não sei ao certo qual o tamanho, mas eu diria que algo aí entre 700 e 1.000 quilômetros de diâmetro. Então, é pequeno comparado com a Lua, né, que tem lá os seus 6.000 quilômetros de diâmetro, e a Terra tem 12.000 quilômetros de diâmetro, mas é bastante grande, o Ceres, pensando com outros asteroides. E ele foi visto muito brevemente, uma, duas, três vezes, e desapareceu. Desapareceu do céu, e aí havia necessidade de encontrar novamente Ceres. E ainda mais do que isso, não só encontrar, mas prever onde que ela vai estar no futuro, para a gente apontar o telescópio e verificar se a de fato vai estar onde a gente esperava que estivesse, o asteroide Ceres. E havia só umas duas ou três, acho que três, medidas de posição feitas pelos astrônomos daquela época. E aí o Gauss pegou essa escassa informação e encontrou a elipse que melhor ajustava aqueles dados. Elipse por quê? Porque é um asteroide circulando em torno do Sol, portanto, ele teria, em princípio, uma trajetória elíptica. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Antes da nova detecção, os astrônomos que usaram essa ferramenta já sabiam onde estava o Ceres. E, portanto, sabiam para onde apontar o telescópio, que é uma questão muito delicada. O telescópio não é tão grande assim. E aí o Ceres se tornou bem familiar e bem conhecida e fácil de seguir a partir desse momento. Mas isso mostra que Gauss tinha um interesse em astronomia, e esse interesse vai se materializar logo em seguida. Porque em 1807 ele virou professor de matemática e diretor do Observatório Astronômico de Göttingen, que é uma composição meio estranha, muito daquela época. Então, é como se o professor do departamento de matemática, de repente, virasse diretor do Observatório da Serra da Piedade, que na verdade, é dirigido por um professor do departamento de física, mas nunca por um cara da matemática. Na verdade, nem mesmo para um cara qualquer da física, tem que ser um cara da astronomia para ser o diretor do Observatório da Serra da Piedade. O Gauss fez essa façanha. Não na Serra da Piedade, mas lá na própria Universidade de Göttingen. Então, ele era professor de matemática, mas ao mesmo tempo se tornou diretor do Observatório Astronômico de Göttingen. Então, ele misturava essas coisas, inclusive alçando posições hierárquicas altas na matemática universitária. E ele publicou o melhor trabalho dele de astronomia, e tem outros também, mas o melhor deles foi um tratado de mecânica celeste, a teoria do movimento, que foi publicado em 1809. Ou seja, ainda estava relativamente novo o nosso Gauss. E ele também inventou coisas. Inventou um heliógrafo para medir o número de horas de brilho solar numa localidade. E, junto já com o parceiro Weber, aquele lá da estátua, ele inventou o telégrafo eletromagnético, não o primeiro telégrafo, mas o primeiro telégrafo eletromagnético, que usa vários modelos de magnetômetros e outros instrumentos magnéticos. Então, os magnetômetros, acredito que sejam objetos para medir campo magnético, são usados nesse telégrafo eletromagnético e outros instrumentos magnéticos também. Então, esse é um teorema eletromagnético, o telégrafo eletromagnético do Gauss e Weber, fotografado em 1833. Em 1812, no artigo sobre séries hipergeométricas, o Gauss fez a primeira investigação sistemática sobre a convergência de séries. Sistemática no sentido de demonstrações rigorosas, né? Porque a série sempre foi tratada de uma maneira informal, mas aí chegou a hora de tratar elas de forma mais formal e demonstrar teoremas no sentido que nós entendemos que deve ser demonstrados os teoremas hoje. E esse aqui é só para ilustrar
o gráfico de uma série hipergeométrica, onde as cores, aqui você tem um parâmetro z, a parte real, a parte imaginária, então z é um número complexo, e com cada z possível é um ponto nesse diagrama, que vai ser colorido de acordo com o que acontece com a série. Então, a série hipergeométrica que tem esse parâmetro z. Em 1927, o Gauss publicou uma discussão geral acerca de curvas, de superfícies curvas, que é a obra-prima dele para a teoria das superfícies. Então, o que é isso? Nós falamos sobre superfícies no cálculo 2, se não me engano. Então, no cálculo 2 a gente aprende sobre superfícies, a gente vê um pouquinho da noção de curvatura no cálculo 2, e a gente precisa entrar com derivados parciais e derivados parciais, porque são pelo menos curvas, duas dimensões espaciais que têm que ser envolvidas. Então, a gente tem a noção de superfície e a noção de curvatura dessa superfície. E o Gauss percebe que você tem superfícies de curvatura negativa, como essa aqui, de curvatura positiva, seria, por exemplo, uma bola, um esferoide, ou de curvatura nula, que seria uma superfície reta, uma superfície totalmente nivelada, uma superfície que é só um pedaço do plano. Então, ele tem essas superfícies, ele categoriza essas classes de superfícies e aí abre o caminho para outros desenvolvimentos que vão aparecer nas geometrias não euclidianas. Porque essas geometrias não euclidianas eram outra questão em aberto há 2000 anos. Porque por volta de 300 a.C., os elementos foram publicados pelo Euclides com os postulados, inclusive com os postulados das paralelas. E nós já mencionamos isso, era uma questão em aberto, mesmo na época dos contemporâneos de Euclides, se isso realmente merecia ser um postulado, ou se aquilo lá poderia ser demonstrado como um teorema, a partir de outros postulados, outros teoremas, etc. Então, era uma questão em aberto. E a resposta, hoje em dia, nós sabemos que é não. Não, quer dizer, não pode ser demonstrado a partir de outros resultados e outros postulados. O postulado das paralelas é genuíno e ele, uma vez incluído no conjunto, ele dá uma cara específica para a geometria daquele mundo que está sendo modelado. Tanto é que, se você modificar esse postulado das paralelas, você vai gerar outras geometrias de outros objetos geométricos ah, eh, que obedecem a outro tipo de postulado. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vou dar uma interrompida. Sim, tem aqui a observação do Fernando, do plano de Argand. Teve três pessoas que descobriram isso em paralelo na mesma época, né? Na verdade, isso até merece um comentário. Depende, existe uma certa hierarquia, que, claro, vai mudando ao longo do tempo, mas naquela época a hierarquia colocava no topo os matemáticos da Alemanha e da França, e alguém que escrevesse em dinamarquês nunca não ia ser tão lido quanto os outros matemáticos. Não havia interesse em aprender dinamarquês para ler o que fulano escreveu. Ou mesmo que escrevesse em francês ou alemão, mas ele não era um adiano dinamarquês. E a Dinamarca, naquela época, era um país bem pobrezinho, né? Hoje em dia é um país super rico, mas naquela época não era um país tão importante assim. Então, o Wessel foi o primeiro cara, em termos cronológicos, a propor o plano de Argand. O segundo, acredito que tenha sido o próprio Argand,
e, finalmente, o Gauss foi o último. Acontece que o Wessel publicou as coisas dele em alguma revista pouco lida, e foi pouco lido, não gerou impacto. Já o Argand gerou impacto, e muito maior foi o impacto gerado pelo Gauss, porque eram matemáticos que escreviam na língua que os matemáticos queriam ler, alemão ou francês, que estavam próximos dos grandes centros, de matemática daquela época, e que tinham normalmente mais amigos, tinham mais influência política, etc. Então, não que eles tenham agido deliberadamente contra o Wessel, mas o Wessel era um cara desaparecido em um paizinho de pouca expressão matemática. Então, isso acabou dificultando que os resultados deles fossem difundidos. As pessoas não leram o artigo dele, não ficaram sabendo. Então, ele acabou sendo esquecido pelo tempo por causa disso. Ao passo que, ou seja, não houve desenvolvimentos posteriores logo depois que o Bessel publicou seu artigo, e isso, inclusive, foi bem antes dos outros. Mas depois, quando Gauss publicou, quando Argand publicou, aí teve consequências, teve matemática que mudou a partir daí. E aí essas consequências acabaram pesando para que hoje em dia a gente considere os três em pé de igualdade. Agora, se olhar só o calendário, o que, que diz o maldito calendário, o Wessel seria o primeiro. Mas não foi o cara que popularizou esse assunto. Bom, acho que eu vou voltar lá. Mas tendo perguntas, pode me chamar verbalmente para que eu não deixe passar. Então, vamos voltar aqui. Então, existem novas geometrias quando você nega o postulado dos paralelos. Ou seja, você precisa do postulado dos paralelos para ter a geometria euclidiana. Mas se você nega o postulado dos paralelos e substitui ele por outra coisa, por exemplo, você pode ter uma geometria em que duas retas paralelas se encontram num ponto. Num ponto, sim. Aqui aqui são as duas retas paralelas, e aqui você tem uma reta original seria a laranja, a reta paralela à laranja, passando por um ponto dado fora da laranja, é essa aqui, e elas eventualmente se encontram mais adiante. Eventualmente, pode demorar bastante, mas eventualmente se encontram. E ainda tem a versão em que você tem muitos ou infinitos retas que passam por um ponto e que são paralelas a uma reta dada. Então, aqui eu tenho uma reta dada laranja, o ponto fora dessa reta, e você consegue traçar infinitas retas passando por esse ponto e paralelas, todas elas, à reta laranja. Então, é surpreendente isso. Mas por quê? Porque em todos esses casos, caso 2 e 3, você está construindo a sua geometria sobre uma superfície que não é o plano reto. Não é um reto. É uma superfície que tem uma curvatura positiva se você tiver, por exemplo, numa, numa bola, ou num esferoide, alguma coisa assim, ou uma curvatura negativa se você tiver num paraboloide hiperbólico, por exemplo. Então, e ainda você tem, como caso particular também, o caso de curvatura nula, né, que seria o caso da geometria construída no plano, que é aquilo que estava interessando o Euclides quando ele escreveu os elementos. Mas, enfim, o Gauss, ele foi autor de várias frases de impacto, e ele mesmo tinha ideias muito peculiares, né, ideias muito dele sobre a natureza da matemática. Então, ele falou que a matemática é a rainha das ciências e a teoria dos números é a rainha da matemática. Então, puxou briga com o pessoal da geometria, puxou briga com o pessoal da matemática aplicada, etc. Então, a matemática é das ciências, mas a teoria dos números é a rainha da matemática dentro da matemática. Agora, você podia perguntar, bom, temos reis e rainhas, mas quem é o melhor matemático?
Então, né, o Gauss foi um cara famoso durante o seu tempo de vida. Então, tinha gente que já se perguntava, enquanto ele era vivo, se o Gauss seria o maior matemático de todos os tempos, ou como é que ele se encaixaria dentro de um escopo histórico, né? Ou seja, ele era o melhor, ele está entre os 10 melhores, entre os 20 melhores. Qual é a posição que o Gauss tem na história da matemática? E aí perguntaram para ele isso. Perguntaram para ele, e ele respondeu outra afirmativa surpreendente. Então ele respondeu que houve apenas três matemáticos que marcaram suas épocas: Arquimedes, Newton e tan, 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 Eisenstein. Aqui não estou falando de Einstein, é Eisenstein. Esse camarada aqui, ilustrado por esse desenho. Pô, mas quem é esse Eisenstein? Bom, ele era um matemático pouco conhecido, mesmo na sua época de vida ainda foi pouco conhecido. Ele é um matemático alemão, especialista na teoria dos números, e que, ah, e que o Gauss atribuía uma genialidade a nível de Arquimedes e Newton. Então, é difícil entender exatamente o que o Gauss pretendia. Será que ele conheceu? Bom, provavelmente conheceu, porque o cara era alemão, né, e circulava nos mesmos meios que o Gauss. Mas será que ele estava tão encantado com a sabedoria desse matemático que ele realmente acreditava que ele estivesse assim nessa camada tão superficial de grandes matemáticos, os três maiores? Ou será que ele, ah, ele queria pregar uma peça na pessoa que estava perguntando isso? Ou será que ele estava tentando popularizar a matemática um passo adiante? Ou seja, fazendo as pessoas acreditarem que a matemática era uma coisa viva, que estava produzindo novos resultados constantemente e que com seus próprios gênios ainda vivos. Então, talvez tenha sido isso que o Gauss queria dizer. E o Eisenstein, ele é um cara especialista em teoria dos números e análise matemática. Ele conheceu Gauss, mas não se sabe nada muito excepcional que ele tenha feito, a não ser ter sido mencionado pelo Gauss como o maior matemático de todos os tempos, o que ele provavelmente não era. Então, já chegando perto do final, o Gauss era um perfeccionista o tempo todo. E ele pagava o preço do perfeccionismo. Então, ele ficava lá anotando no caderninho dele, ou então em outros caderninhos, os resultados, e muitas vezes ele acabava não publicando, ou publicando no tempo errado, quando já tinha alguém que já tinha publicado o resultado como um resultado próprio. Então, essa cisma em não publicar nada que não seja pronto é traduzido nessa símbolo que ele adotou como a árvore dele. Esse símbolo aqui mostra uma árvore com poucos frutos. E aqui embaixo, aqui embaixo, na verdade, aqui, bom, em algum lugar, você vai encontrar escrito em alguma língua, possivelmente latim, o lema: poucos, porém maduros. Então era isso que ele acreditava. Só valia a pena publicar quando tivesse um trabalho maduro. Então, mesmo que você publicasse pouco, se você publicasse só quando o trabalho estiver maduro, então você tem seu mérito. Então, isso é algo para a gente pensar, porque hoje em dia, na vida acadêmica, você tem que publicar e publicar muito rápido, senão você acaba perdendo espaço na vida acadêmica, e então vai vir um excesso de artigos e, às vezes, artigos bem ruinzinhos, porque foram publicados de forma precipitada, pelo menos da minha maneira de ver. Mas, segundo o lema, ou como segundo lema, o Gauss adotou uma passagem de Rei Lear, de Shakespeare. Vós, natureza, sois minha deusa, a vossas leis estão os meus serviços destinados. Então, ele gostava de lemas, e lemas heróicos como esse. Mas, enfim, como ele não publicou muita coisa,
e para o perfeccionismo, então ele acabou tendo alguns teoremas emprestados ou roubados por outras pessoas. Não posso dizer roubados, porque a pessoa nem sabia que estava lá no caderninho do Gauss, porque é o do Gauss. Mas um dos teoremas mais importantes que tem essa característica é o teorema integral de Cauchy, que é atribuído a Cauchy, um matemático do qual eu devo falar na semana que vem. E esse teorema fala o seguinte: se você integrar uma função analítica por um caminho fechado em volta de uma área onde a função é analítica em todos os pontos dessa área, então essa integral dá zero. Então, esse é o teorema integral de Cauchy, que foi introduzido pelo Gauss, só que não foi conhecido, e depois o Cauchy se apossou dessa ideia, provou e publicou. Mas o Gauss, ele foi especialista em rigor matemático, ou seja, particularmente para aperfeiçoar os métodos para tratar processos infinitos. Então, ou seja, com processos de convergência, demonstração de teoremas, etc. Os processos infinitos são processos que exigiam técnicas matemáticas mais sofisticadas. E foi isso que ele permitiu. Ele criou formulações sofisticadas à medida que ele pegou esses resultados e, 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 e traduziu com uma linguagem matemática mais correta e não ambígua. Isso deu origem a várias coisas, mas podia ter dado origem a outras coisas também se tivesse sido amplamente divulgado na época dele mesmo. Então é algo para se levar em conta. Se você vai segurando seus artigos no baú, depois você pode ter uma disputa de prioridade pela frente e ainda você pode perder o tempo da história, né? Mas então o Gauss morreu em 23 de fevereiro de 1855. E ele morreu na casa dele, que ficava no próprio observatório de Göttingen. O cara que dormia no trabalho, literalmente. Então, é aqui uma foto dele morto. Ou seja, ele é já um cara recente, tão recente que nós temos fotos dele morto. Ou seja, uma foto publicada com ele morto. E isso é de 1855, quer dizer, então quer dizer que fotos já existiam antes de 55. E ele foi um cara, como eu falei, reconhecido durante seu período de vida. Então, quando ele morreu, ele foi ainda mais reconhecido. Então, o Jorge V, o rei de Hannover, ele criou para o príncipe dos matemáticos essa. eh, ele criou uma. Aqui eu acho que eu tinha uma medalha aqui que apaguei sem querer. Em versões anteriores eu tinha essa medalha. Depois eu vou botar essa medalha do Jorge V, que fala que Gauss é o rei de Hannover e que o Gauss é o príncipe dos matemáticos e aqui é o rei de Hannover para o príncipe dos matemáticos. Então, eu vou colocar a moedinha que foi lançada de comemorativa. E aqui outra menção importante ao reconhecimento do Gauss, isso que é uma cratera lunar que foi batizada em homenagem ao Gauss. Essa aqui é a cratera do Gauss. Então, eu acho que eu posso parar por um instante. Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa sobre o Gauss ou sobre esse momento histórico, talvez? A gente viu ali período pré-Revolução Francesa, depois Revolução Francesa, depois período napoleônico, e isso na França e também as questões todas do Gauss, questões sociais, etc. Bom, então, não tendo isso, vamos parar a gravação. Deixa eu parar aqui. Onde é que eu termino a gravação? Assim, parar a gravação. Então, parei a gravação, agora